Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. E que a paz de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje Deus Ele quer despertar você para abrir os seus olhos. Os olhos espirituais. Porque às vezes deparamos em situações que aos olhos humanos são irreversíveis, não tem como reverter. E a palavra de Deus fala sobre um homem de Deus que conhecia o Senhor, que servia, e estava em uma situação de perseguição. E nesse momento de perseguição, ele, com experiência com Deus, sabia que o Senhor estava com ele. Já o seu servo temia a situação, porque estava espiritualmente cego. Não conseguia enxergar o sobrenatural. E muitas pessoas estão da mesma forma. Elas não conseguem entender que quem está com ele ou com ela é maior do que tudo e todos, que é Deus. Às vezes deparamos situações na família, reclamamos, murmuramos, ou no trabalho, mas nenhuma oração é em vão, nenhum clamor é em vão. Deus atenta a todos, ouve a todos, e claro, tem um tempo certo de agir, tem um momento certo dele favorecer sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos. Ele sabe de tudo. E para ir na palavra, ler essa mensagem com você, e depois continuar a explicação, para que você venha abrir os seus olhos, em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então disse: ide vede onde está, para que mande prendê-lo. Foi dito que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Vou explicar para você aqui para dar continuidade. Deus se revelava, mostrava a Eliseu. Eliseu tinha uma vida com Deus, era um profeta do Senhor. O que ia suceder com o povo de Israel? O povo da Síria queria guerrear contra o povo de Israel, vinha, se preparava, juntava as tropas, soldados, e ele dizia: olha, a nossa estratégia para destruir Israel vai ser assim, assim, assado. Um exemplo, vamos pela direita, pela esquerda, ou vamos para frente, por trás, vamos pela montanha. Falava estratégia. E Deus revelava a Eliseu, que tinha comunhão com Deus, e dizia ao rei de Israel: olha, a Síria está vindo contra nós e vão estar em tal e tal lugar. E toda vez que o inimigo vinha contra Israel, Deus já mostrava para Eliseu como ia suceder. Isso livrava, vencia os inimigos. Com tudo isso, o rei da Síria se irou e queria prender o homem de Deus, queria prender Eliseu. Queria de todas as formas
que viesse ser preso esse homem para que conseguisse vencer o povo de Israel. Ok, até o presente momento, creio que você entendeu. Agora vem a parte aonde Deus abre a visão do servo de Eliseu. E olha só, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, o servo de Eliseu, aquele que estava com a visão espiritual tapada, aquele que estava limitado, aquele que não tinha a mesma experiência com Deus que Eliseu, ou talvez aquele que não se entregava como Eliseu, talvez aquele que não confiava como Eliseu, ele acordou cedo, muito cedo, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Aquele homem acordou cedo, desesperado, e viu que os inimigos cercavam a cidade onde estava Eliseu e o servo. Agora, você entender como tudo tem um propósito, Deus não revelava a Eliseu que os inimigos vinham contra o povo de Israel? A palavra foi clara e disse que sim. Será que Deus não tinha revelado também a Eliseu que os inimigos vinham contra ele para prendê-lo? Sim ou não? Eu te falo com certeza sim. Só que a situação aconteceu para que o servo de Eliseu, o moço que andava com Eliseu, viesse também abrir os olhos. Ou seja, existem situações na nossa vida que Deus permite para que venhamos crescer, desenvolver a fé, desenvolver a comunhão. Se tudo fosse fácil na nossa vida, você acha que iríamos orar, batalhar? Não. Seríamos pessoas acomodadas na fé. As lutas, dificuldades vêm para desenvolver a nossa fé. É como um músculo. A pessoa faz uma academia, ela faz um treino ali para desenvolver o músculo. Então as dificuldades também vêm para desenvolver a nossa fé. E a ocasião que estava tendo naquele exato momento ali é para que Deus viesse se revelar também ao servo de Eliseu, porque é impossível Deus revelar a Eliseu que vinha contra os inimigos para Israel e não viesse avisá-lo que as tropas inimigas vinham para prendê-lo, se ele estava ali com comunhão com o Senhor constantemente. Mas a situação aconteceu para que o moço viesse acordar, despertar, abrir os olhos. Então ele disse: ah, Senhor meu Deus, que faremos? Tipo assim, agora? Estamos perdidos, estamos aqui sem recurso algum. Estamos aqui sem capacidade de vencer. Cadê os exércitos do povo de Israel para nos defender? Cadê? O desespero bateu. E é o que acontece com nós. Quando enfrentamos certas situações, nos vemos cercados pelas dificuldades, bate o desespero. Bate aquele desespero, aquela vontade de largar tudo, aquela vontade de fugir. É um sentimento natural quando nós estamos agindo, fazendo, procurando a razão. É normal esse sentimento. No versículo 16, Eliseu, o homem de Deus, o profeta do Senhor, disse a ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Aí deixou o homem doido mesmo. Como assim? Nesse versículo 16 para 17, como assim? Só está eu e o Senhor aqui nesse lugar? Só estamos nós dois aqui? Como assim? Maior que está conosco. É a razão falando. A razão sempre vai falar. Talvez às vezes a gente não consegue progredir na vida porque damos muito ouvido à razão. Você começa a pensar demais, esquece o poder da fé. Deus coloca no seu coração um projeto, um exemplo,
Não ia falar sobre isso agora, mas vamos falar. O Espírito Santo está dando liberdade aqui, querendo liberdade de falar, então que ele fale. Nós temos um projeto de abrir um próprio negócio, por exemplo. Aí você vai pela razão e a crise. Será que eu vou conseguir? Você está entendendo, sim ou não? O relacionamento, será que vai dar certo? Com tal pessoa, ciclano, beltrano? A pessoa que agir na razão. Mas eu tive decepções no passado. A razão fica ali remoendo constantemente. E aquele homem, nesse versículo do 16 para o 17, pensou com certeza: como assim? Não vão temer porque maior que está a quantidade está conosco do que com eles? Mais são os que estão conosco? Só está eu e o Senhor aqui, profeta. No versículo 18, o profeta fez o seguinte: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Eliseu, quando orou, não estava dizendo que aquele homem estava cego. Ele estava enxergando ali a multidão, o exército que vinha contra eles. Mas quando Eliseu orou, ele estava orando para que ele viesse abrir a visão espiritual. Ele estava orando para que ele viesse abrir a visão que vinha dos céus. Ele estava orando para que a razão não falasse ao coração daquele homem, mas a fé, o poder da fé, o sobrenatural de Deus. Meu amigo, você não está entendendo quem está trabalhando ao teu favor. Deus quer abrir a sua visão também, para que você venha se deixar de ser cego, deixar de ser uma pessoa limitada. E olha só, e orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ele viu, ele enxergou que os anjos do Senhor, os guerreiros do Senhor, estavam ali para pelejar por Eliseu. Deus abriu os olhos. Aquele monte estava cercado de anjos, carruagens de fogo. Os guerreiros do Senhor estavam ali para pelejar por Eliseu, se precisasse. É forte demais. E olha só o que diz aqui para a gente encerrar e o Espírito Santo falar ao seu coração. E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu e desceu. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem essa cidade. Segui-me. E avisei ao homem que buscai, e guiou Samaria. Em seguida, depois que viram, orou o Senhor e pediu que viesse cegar os homens. Ficaram cegos. Levaram, depois você lê aqui, até o rei de Israel, que lá orou novamente e foram restituída a visão e comeram com o rei. Mas voltando aqui, depois você continua vendo que teve outro fim à história. Deus permitiu aqueles homens permanecer vivos. Mas voltando aqui ao contexto do que o Espírito Santo quer falar com você, o poder estava com Eliseu, porque Eliseu orava ao Senhor, Eliseu tinha comunhão com Deus, a autoridade estava com ele. Mas Deus estava querendo mostrar também ao moço de Eliseu, ao servo de Eliseu, que ele queria dar para ele aquela mesma autoridade, como Deus quer lhe dar também. Deus quer que você entenda hoje, nesse exato momento, que Ele está com você, que maior são os exércitos que estão com você do que os inimigos que se levantam contra você. Você tem que crer, você tem que simplesmente crer. E eu quero orar por você hoje, para que Deus abra a sua visão, para que você entenda que essa situação que você está passando na sua vida financeira é para a glória de Deus. É para que as pessoas notem, vejam a grandeza de Deus na sua vida. Porque Deus vai pelejar por você. Que a situação que você está passando no seu casamento, na sua família, na sua saúde, é para a glória dEle. Hoje Deus vai abrir sua visão e vai restituir você.
para lhe trazer a certeza da sua vitória hoje. Assim como Deus abriu os olhos daquele homem através da oração de Eliseu, Deus abriu seus olhos hoje. Deus vai restituir a sua fé, você que perdeu a fé, você que está talvez aí sem esperança de nada, sentindo-se como se fosse um Zé Ninguém, sentindo-se incapaz de vencer essa situação. Hoje Deus abriu seus olhos e vai te dar capacidade de vencer os inimigos. Deus poderia muito bem ter mostrado para Eliseu que vinha contra ele os soldados, para que Eliseu mudasse de lugar, ou chamasse o povo de Israel, os soldados de Israel, o rei de Israel, para pelejar contra aquele exército. Mas o propósito de Deus naquele dia era simplesmente despertar o moço de Eliseu, o servo que acompanhava, o auxiliar de Eliseu. Então Deus hoje está me usando para você também abrir os seus olhos, para que você entenda que você não está só, para que você entenda que cada lágrima que você derramou, Ele está enxugando, para que você entenda que cada oração que você realizou, Ele ouviu. Ele carregou cada lágrima no seu odre, escreveu uma por uma no seu livro. Deus não se esqueceu de você. E hoje Ele vai abrir os seus olhos para que você veja a glória e a grandeza dEle na sua vida. Se você puder, coloque a sua mão direita nos seus olhos. Coloque. E não ore não, que eu vou orar por você. Diz a palavra que Eliseu orou. Os dois não oraram junto. Ele só recebeu a oração. O servo, o companheiro, o auxiliar de Eliseu não orou. Quem orou foi Eliseu. Eu não sou Eliseu. Mas Deus permitiu você ouvir essa mensagem, essa palavra, para que a sua visão viesse a ser restituída. Talvez você foi uma pessoa muito usada por Deus, mas hoje está cego espiritualmente. Hoje Deus abriu os seus olhos. Coloca a mão direita sobre os seus olhos. Meu Deus, visita essa pessoa agora. E abre os olhos. Abre os olhos para que veja a tua grandeza hoje. Abre os olhos deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa senhora. Que essa cegueira espiritual seja removida agora. Seja removida nesse exato momento. E a glória do Senhor se manifeste na vida desta pessoa de imediato. Em o nome do Senhor Jesus. Aonde você está, abre os seus olhos. E creia que você não está só. Que Deus está contigo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida.